Eu vou apresentar agora o método simplex em formato de tabela. Essa é a forma mais útil quando nós queremos aplicar o método simplex fazendo os cálculos manualmente. Vamos assumir então o problema minimizar Cx, ax igual a b, x maior ou igual a zero. Vou supor que nós temos uma base viável. Adiante nós vamos ver como é que faz para obter uma base viável, porque nem sempre vai ser trivial. Mas por enquanto nós vamos assumir que já conhecemos. Portanto, nós vamos então dividir a nossa matriz A em duas partes. A submatriz B e uma submatriz N. O nosso vetor de custos C, nós vamos também dividir ele em duas partes. Um subvetor CB e um CN, correspondentes às colunas da matriz. Eu vou então montar uma tabela no seguinte formato. Na primeira linha dessa tabela, eu vou colocar uma entrada com valor 1. Depois, eu vou colocar os custos relativos à base. Depois, eu vou colocar os custos relativos à matriz não básica. Depois, o número 0. E nas demais linhas dessa tabela, eu vou colocar 0 na primeira coluna. Abaixo dos custos básicos, eu vou colocar a minha submatriz básica. Abaixo dos custos não básicos, as submatrizes não básicas. E abaixo da última coluna, o meu vetor B. Eu vou selecionar essa submatriz aqui. Essa submatriz, a inversa dela é dada por essa matriz. Ou seja, se eu multiplicar essas duas matrizes aqui, eu vou obter a matriz identidade. Eu vou então multiplicar essa minha tabela inicial por essa matriz aqui. E nós vamos ver o que acontece. Prestem atenção que se ao invés de multiplicar essa matriz inicial por essa matriz inversa, eu simplesmente fizer operações elementares nessa minha matriz inicial para transformar essa submatriz aqui em uma matriz identidade, as duas coisas são equivalentes. Então, fazer operações elementares na matriz inicial para transformar essa submatriz em identidade ou multiplicar por essa inversa aqui é a mesma coisa. Na prática, o que nós vamos fazer são as operações elementares. Aqui eu só estou mostrando porque que o método funciona. Depois que nós fizermos essa multiplicação, nós vamos obter então o seguinte. Nós vamos continuar com 1 na primeira entrada, um vetor de zeros abaixo desse 1. À frente desse 1, nós vamos ter um vetor de zeros. E aqui, onde antes eu tinha a minha submatriz B, eu vou ter uma matriz identidade M por M. Onde eu antes tinha os custos das variáveis não básicas, eu vou ficar com Cn menos Cb, B menos 1, N. Logo à frente, onde antes eu tinha o zero, eu vou ficar com o valor menos Cb, B menos 1, B, que não é um vetor, é uma constante. Onde antes eu tinha a submatriz N, eu vou ficar com B menos 1, N. E onde antes eu tinha o meu vetor B, eu vou ficar com B menos 1, B. Então, isso aqui está mostrando que se eu montar essa tabela aqui e fizer operações elementares para transformar essa submatriz em uma matriz identidade, eu vou obter todos aqueles elementos que eu preciso saber para que o método simplex funcione. Aqui eu vou ter os custos reduzidos. Aqui eu vou ter o valor da minha solução corrente, o valor da minha solução básica atual. Aqui eu vou ter os meus vetores y, que indicam para mim como as minhas variáveis básicas se alteram quando eu
altero as minhas não básicas. E aqui eu tenho o meu xb, é o valor das minhas variáveis básicas na solução atual. Então, nessa tabela, nós temos todas as informações necessárias para fazer o método simplex funcionar. Então, nós vamos analisar a primeira linha dessa tabela para ver se tem alguma variável com custo reduzido negativo. Caso tenha, eu gostaria de entrar com aquela variável na base. Depois que a gente escolher uma dessas variáveis, supondo aqui uma variável xk, nós vamos analisar a coluna dessa variável xk para determinar se alguma variável vai sair da base ou se o problema é ilimitado. Se todas as variáveis y abaixo daquela coluna forem menores ou iguais a zero, significa que o problema é ilimitado. Se houver alguma variável y maior do que zero, significa que uma dessas variáveis, com y maior que zero, vai sair da base. E aí nós vamos usar aquele teste que nós fizemos anteriormente para determinar qual dessas variáveis vai sair da base. Esse teste nada mais é do que ver. Nós vamos dividir o meu vetor b-1b pelo meu vetor y aqui, pelas entradas positivas do meu vetor y, e determinar qual o menor valor. Isso vai indicar para mim o máximo aumento que eu posso fazer em xk antes que alguma variável básica se torne negativa. Depois que nós identificarmos a variável que vai sair da base, nós vamos realizar operações elementares para que eu fique com o número 1 nessa entrada e o número 0 em todas as outras entradas daquela coluna. Isso vai gerar uma nova tabela correspondente à nova solução básica. E aí o processo vai ser repetido. Essa operação de deixar a entrada determinada pelo passo anterior com 1 e todas as outras entradas daquela coluna em 0 é chamada de pivoteamento. Eu vou aplicar esse método em um exemplo para ilustrar melhor o seu funcionamento. Minimizar x1 mais x2 menos 4x3 sujeito a x1 mais x2 mais 2x3 menor ou igual a 9, x1 mais x2 menos x3 menor ou igual a 2, menos x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a 4, x1, x2, x3 não negativas. Eu vou adicionar variáveis de folga para poder colocar esse problema na forma de igualdade. Com isso, nossas restrições serão x1 mais x2 mais 2x3 mais x4 igual a 9, x1 mais x2 menos x3 mais x5 igual a 2, menos x1 mais x2 mais x3 mais x6 igual a 4. Então, uma base é uma submatriz inversível de A, M por M, tal que B-1B seja maior ou igual a zero. Após a adição, e isso vai acontecer em muitos problemas, após a adição das minhas variáveis de folga, eu imediatamente, nesse caso, obtenho uma base. Isso daqui é a matriz identidade e B-1B vai ser justamente isso aqui. Então, nesse caso, nós já temos uma base. Os valores de x1, x2 e x3 são 0, enquanto o meu x4 vale 9, o meu x5 vale 2 e o meu x6 vale 4. Eu vou montar a tabela, como eu falei anteriormente, nós vamos aplicar o método simplex em tabela. Então, fazendo isso, eu vou ter uma primeira coluna que tem entrada 1 seguida de zeros. Eu vou chamar essa coluna de Z. E eu vou ter uma coluna para cada variável do meu problema.
x1, x2, x3, x4, x5 e x6. E vou ter uma última coluna que eu vou chamar aqui de RHS, onde vai ficar o valor da minha solução básica corrente e os valores das minhas variáveis básicas. Abaixo de cada variável, eu vou colocar o valor correspondente à sua coluna na matriz A. Então, 1, 1. Primeiro aqui o custo de x1, que é 1. O custo de x2, que é 1 também. E o custo de x3, que é menos 4. O custo de x4 é 0, porque ela é uma variável de folga. O custo de x5 e de x6 também é 0. E o custo atual dessa solução é 0. Vou preencher agora com a submatriz correspondente em A. E eu vou indicar aqui do lado esquerdo quais são as minhas variáveis básicas atuais. x4, x5, x6. Então, essa primeira matriz é exatamente essa tabela que eu tinha colocado aqui. A única diferença é que eu não mudei de lugar as colunas correspondentes à base. Então, nessa tabelinha que eu mostrei aqui no começo da aula, todas as colunas correspondentes à base, elas estavam organizadas de forma que a base estivesse toda aqui na esquerda. Essa tabela que eu tenho aqui é a mesma coisa, só que eu não mudei a ordem das colunas do problema. Minha base está aqui e a minha submatriz N está aqui. Então, como nós vimos, o primeiro passo seria realizar operações matriciais nessa minha tabela inicial para transformar essa submatriz na submatriz identidade. Porém, nós já temos isso aqui, ó. Se eu pegar essa submatriz concatenada com essa submatriz aqui, isso já vai me dar uma identidade 4x4. Então, é como se eu já tivesse feito essas operações matriciais iniciais. Então, a minha tabela inicial ela já começou nesse formato. Isso sempre vai acontecer se eu já começar com uma base que é a identidade, que foi o que nós fizemos ali, porque nós usamos as variáveis de folga de base. Então aqui ó, nós temos as variáveis não básicas e aqui nós temos as variáveis básicas. Aqui nós temos os custos reduzidos. Abaixo das não básicas, nós temos os custos reduzidos. Então isso aqui está me dizendo que cada unidade de x1 que eu aumentar, a minha função objetivo vai piorar em uma unidade. Cada unidade de x2 que eu aumentar, a minha função objetivo vai piorar em uma unidade. E cada unidade de x3 que eu conseguir aumentar, a minha solução objetivo vai melhorar em 4 unidades. Analisando essa coluna abaixo de x3, eu vejo que cada unidade de x3 que eu aumentar, o meu x4 vai cair 2 unidades. Cada unidade de x3 que eu aumentar, o meu x5 vai aumentar 1 unidade. O meu x4 atualmente é 9. O meu x5 atualmente é 2. Então, cada unidade de x3 que eu aumentar, vai aumentar o meu x5. Cada unidade de x3 que eu aumentar, vai diminuir o meu x4 em 1 unidade. Lembrando isso por quê? Porque quando eu tenho o meu problema escrito em termos das não básicas, eu tenho que o meu xb ele é b-1b menos o vetor y de alguma não básica que eu tiver selecionado. Então, esse é o meu vetor y e esse aqui é o meu b-1b. Então, a variação nas minhas não básicas é dada por esse vetor menos esse vetor aqui. Então, eu sei que conforme eu aumentar x3, que é a variável que tem o melhor custo reduzido, a variável que tem maior impacto na minha função objetivo, o x4 vai diminuir e o x6 também vai diminuir. Eu tenho que olhar qual deles vai chegar em 0 primeiro. Eu não posso aumentar x3 além daquele limite, porque senão aquela variável vai se tornar 0. Então eu vou fazer o teste da divisão
para ver qual dessas variáveis vai chegar em zero primeiro. Então, para a primeira variável, o máximo aumento que ela permite é 9 sobre 2. Para a variável x6, 4 sobre 1. Então, isso aqui dá 4,5. Então, eu poderia aumentar o meu x3 até 4,5 antes que o x4 virasse zero. E poderia aumentar o meu x3 até 4 unidades antes que o x6 virasse zero. Então, eu tenho que olhar qual o menor desses dois valores, que é 4. Então, quando o meu x3 ele se tornar 4, o meu x6 ele vai zerar. Se eu aumentar ele além de 4, o meu x6 vai ficar negativo. Então, o máximo aumento que eu posso é 4. Então, o que vai acontecer é o meu x3 ele vai entrar na base e o meu x6 vai sair da base. Para que eu obtenha a nova tabela correspondente à nova base, tudo que eu tenho que fazer são operações elementares nessa minha matriz atual, para que todas as entradas na coluna do x3 se tornem zero, com exceção da entrada da variável que está saindo da base, que vai se tornar 1. Eu vou então fazer as operações aqui para gerar a nossa nova tabela. A linha do x6, como já tem o número 1 aqui, eu não vou precisar alterar essa linha. Ela vai permanecer. O meu x6 ele não é mais variável básica. Ele foi trocado pelo x3. Eu vou indicar isso aqui. Então agora eu tenho x3 na base. As outras variáveis básicas continuam. Então eu tenho o x4, o x5 e o x3 que entrou no lugar do x6. A linha dele não se alterou. E eu vou agora trabalhar para obter as novas linhas. Eu quero zerar todas as entradas naquela coluna, com exceção da entrada do x3 em si. Para poder zerar o menos 1 da linha do x5, eu vou multiplicar a linha, eu vou somar a linha do x3 com a linha do x5. Isso vai resultar em 0, 2, 0, 0, 1, 1, 6. Então, eu somei essa linha com a linha de cima. Para poder eliminar esse 2 da linha do x4, eu vou multiplicar a linha do x3 por menos 2 e somar com a linha do x4. Fazendo isso, eu vou obter 3, menos 1, 0, 1, 0, menos 2 e 1. E para eliminar esse menos 4 da primeira linha, eu vou multiplicar a linha do x3 por 4 e somar com a primeira. Isso vai gerar a linha menos 3, 5, 0, 0, 0, 4 e 16. Essa, então, é a minha nova tabela correspondente à minha base x4, x5 e x3. Então, a minha nova base ela é dada por x4, x5 e x3. Observe que eu tenho abaixo dessa base, eu tenho a matriz identidade. Então, x4, x5 e x3. Ela só está com as colunas trocadas. Então, está aqui a minha base. E x1, x2 e x6 formam a minha submatriz não básica. O custo atual da minha solução é menos 16. Se a gente olhar aqui na tabela inicial, eu esqueci de mencionar isso, eu tenho aqui o meu objetivo atual, mas ele está com um sinal trocado aqui. Então, na verdade, é o negativo do meu objetivo atual. Então, eu saí de uma solução que era 0 e fui para uma solução de custo menos 16. A minha solução atual é x4 igual a 1, x5 igual a 6, x3 igual a 4. Então, a minha solução atual, x4 igual a 1, x5 igual a 6, x3 igual a 4, x1, x2 e x6 iguais a 0. Abaixo
Na primeira linha, eu tenho os custos reduzidos das variáveis. Então, eu vejo aqui que o custo reduzido da variável x1 é menos 3. Significa que cada unidade de x1 que eu aumentar, eu melhoro a minha função objetivo. O custo reduzido de x2 é 5, então ele piora a minha função objetivo. E o custo reduzido de x6 é 4. Significa que ele piora a minha função objetivo. Então, nós queremos entrar com o x1 na base. Na próxima rodada, eu estou vendo aqui que eu quero aumentar o meu x1 para tentar melhorar a minha função objetivo. Analisando aqui o vetor y do x1, eu vejo qual o impacto dele na solução básica atual. Então, a nova solução seria dada por 1, 6, 4, menos o vetor y correspondente ali, que é 3, 0 e menos 1. Portanto, cada unidade de x1 que eu aumentar, eu diminuo o x4 em 3 unidades, eu não altero x5 e eu aumento x3 em 1 unidade. Então, com isso, nós vemos que o máximo aumento possível para x1 é 1/3, que é dado aqui pela divisão de 1 por 3. Então, nós identificamos aqui que quando o meu x1 entrar na base, o meu x4 vai sair. Então, eu vou realizar o pivoteamento para transformar esse 3 aqui em 1 e zerar os outros elementos dessa coluna. E com isso gerar a nossa nova tabela. Para que esse 3 se transforme em 1, eu vou então dividir essa linha que agora corresponde ao x1 que entrou na base. Então a minha base é x1, x5 e x3. Eu vou dividir essa linha por 3 para obter a minha nova linha. Essa nova linha vai ser então 0, 1, menos 1/3, 0, 1/3, 0, menos 2/3 e 1/3 no lado direito. Para eliminar esse menos 3 aqui, eu vou multiplicar essa linha por 3 e somar com a primeira. Ou então somar essa linha aqui com a primeira, daria na mesma. Isso vai resultar em 0, 4, 0, 1, 0, 2, 17. Eu já tenho 0 aqui nessa entrada, então eu não preciso fazer nada com essa linha. Ela permanece inalterada. Então, 0, 2, 0, 0, 1, 6. E eu vou somar essa linha aqui com a última para eliminar esse menos 1 aqui. Eu vou ficar com 0, 0, 2/3, 1, 1/3, 0, 1/3, 13/3. Isso me dá a minha nova tabela. A minha base é composta por x1, x5, x3. Então, x1, x5, x3 forma a minha nova base. Nesse caso, o meu x1 é o primeiro elemento da base, o meu x5 é o segundo elemento da base e o meu x3 é o terceiro elemento da base. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que nós vamos ter a matriz identidade aqui. Então, primeiro elemento da base, segundo elemento da base, terceiro elemento da base. E as demais variáveis formam a submatriz não básica. E eu observo que o custo reduzido dessas variáveis é positivo para todas elas. Isso significa que a minha solução é ótima, porque aumentar qualquer uma dessas variáveis piora a minha função objetivo. A minha função objetivo da solução atual é menos 17. Então, eu atingi uma solução de custo menos 17. Eu tenho x1 igual a 1/3, x5 igual a 6, x3 igual a 13/3, x2 igual a 0, x4 igual a 0 e x6 igual a 0. Portanto, nós estamos na solução ótima do problema. Um caso que pode acontecer quando alguma variável tiver custo reduzido negativo é o vetor y correspondente
ser todo formado de entradas negativas. Se isso acontecer, se o meu vetor y ele for todo menor ou igual a zero, a nossa solução é ilimitada. Na próxima aula nós vamos ver como obter uma solução básica inicial, que nem sempre vai ser tão fácil.